Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês aonde quer que vocês estejam. Sou o pastor Marcos da comunidade Ramá de Xerém. Nós estamos aqui na rua José Gervásio, número 100. O bairro é Santo Antônio da Serra. É muito fácil de chegar, pertinho aqui da Mantiqueira, tá bom? Bom, todos os domingos, a partir das 17 horas, nosso culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado especial. Às quartas, nosso discipulado, às 19 horas, tá certo? O nosso programa Comunidade no Ar vai ao ar todos os sábados a partir das 14 horas e trazemos sempre um relatório com um pouquinho daquilo que tem ocorrido aqui em Xerém. Hoje eu quero dividir com você 3 assuntos. O primeiro assunto, nós, graças a Deus, estamos evangelizando, alcançando vidas e demonstrando amor pelos irmãos. E esse mês nós tivemos o retorno do nosso irmão Príncipe, o Alexandre, a Lu, esse povo abençoado que nós amamos e queremos muito bem. Eles vieram, estão inseridos lá na célula do irmão Enivaldo, junto com a Priscilinha, o Fran, a Miri, o Léo, o Nilson. E tem sido uma bênção, mais as crianças, né, que estão agregadas ali. E foi uma bênção, uma alegria por completo. Eu me lembro que no final do ano estávamos falando de estar orando para que os irmãos retornem, aqueles que saíram, que se afastaram. E é uma missão nossa, buscar esses que não estavam conosco e que por alguma razão, por algum motivo saíram, né? Então o príncipe, o Alexandre, retornou junto com a Lu, foi uma grande alegria, uma grande festa. Na última Santa Ceia eles foram, estiveram presentes, matou saudade, se alegraram no Senhor, isso foi maravilhoso. Esse é o primeiro assunto, o retorno do nosso irmão Príncipe, que alegrou muito o nosso coração. Segundo assunto, nosso mutirão. Fizemos 4 mutirões esse mês e foi uma bênção. Nós estávamos no primeiro mutirão preparando as paredes, preparamos todas as paredes, raspando, lixando, para deixar o espaço bem agradável. Depois de tratar, segundo mutirão, nós aplicamos o grafiato e fizemos o reparo dos lugares onde precisava, né? Acabamos conhecendo nesse momento o irmão Cristiano. Ele é muito querido, amado, foi uma indicação de uma pessoa que estudou comigo quando era criança e ele veio e fez um trabalho com excelência. Quando você estiver aqui em Xerém, você vai ver que trabalho que ficou lindo. E na terceira e quarta semana, dedicamos à pintura. Nós pintamos, ficou muito lindo, recebemos doação das tintas, foi maravilhoso. A verdade é que Deus tem nos abençoado com irmãos que têm sido fiéis nos dízimos e ofertas, bem como irmãos que têm doado para que a obra siga adiante. A gente que está à liderança acaba tendo encorajamento, nos sentimos mais ousados no Senhor para tomar algumas atitudes de fé, pela fé e avançar. Tudo pelo bem comum de todo o corpo, para que o evangelho seja melhor pregado e as pessoas consigam cuidar melhor umas das outras. O terceiro assunto é exatamente o forro que queremos colocar. Já estamos planejando, fazendo as cotações, sonhando e pretendemos viabilizar esse forro até dezembro, para que em janeiro a gente já esteja colocando no nosso espaço e assim finalizando a primeira etapa lá do local onde a gente reúne. Vai ficar pendente apenas a parte de trás, onde tem a sala das crianças, vai ter o gabinete e também uma pequena cozinha onde nós vamos fazer. E você tem a possibilidade de participar de tudo isso, nos abençoando e também, é claro, sendo abençoado participando dessa obra, onde nós cuidamos de vida, evangelizamos, onde nós ganhamos, onde nós estamos tratando e o Senhor tem sido glorificado em tudo isso, tá bom? Deus abençoe, fique por dentro de tudo que acontece aqui na comunidade, não sai daí não, vamos adiante. Agora sim, com muito louvor, vamos começar louvando a Deus esse programa. Louvor e adoração. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora
pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há Aleluia. outro como Declara nessa noite que Ele é santo. Não Santo, há outro santo, como santo. Jesus. Somente a Ti, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és Senhor, venha, Senhor, sobre este santo. lugar, ó Deus. Porque Tu és santo, santo, Não há santo. outro Santo, como santo, santo és Tu, Senhor. Não há outro como. Aleluias. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Ao meu discípulo amado. Aleluia. O nosso Deus nunca falhou. E nunca vai falhar. Porque Ele é a perfeição. Louvado seja Deus. É uma jornada bem difícil seguir ao Senhor. Quem disser que é fácil, eu acho que ainda não conheceu. Porque é muito difícil servir o Senhor. Primeiro que nós temos que renunciar. Renunciar ao mundo. Renunciar a tudo que nos abraça lá fora. Renunciar a uma vida que nós crescemos. Uma cultura, ainda mais a nossa cultura brasileira, que a cultura nossa é ser mais esperto, é se dar bem em tudo, é tirar proveito de tudo e de todos. E o Senhor fala o quê? Que nós temos que deixar essa vida, renunciar à nossa cultura. Às vezes vemos nossos pais se dando bem, e agora nós temos que aprender que o que nossos pais faziam não era certo. Então, não é fácil. Mas Lucas capítulo 15, o versículo 1 e o 2 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Agora nós vamos lá para o versículo 11. O versículo 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para eles a fazenda. Poucos dias depois,
o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-los, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros cevados. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Podeis sentar, meus irmãos? Meus irmãos, antes de eu fazer uma pequena introdução aqui, deixa eu te falar uma coisa que talvez... Ô irmão, tudo bom? Aquele ali me conhece, ó, desde criancinha, assim, ó. Aquele rapaz ali, ó. Vou chamar rapaz assim, porque, né? Eu tô com 45 anos, né? Ele, Xambão, era a galera lá que gostava de moto lá, né? Eu vi eles, quando eles chegavam de moto, todo mundo corria, a molecada toda corria. E vinha ele, Marinho, Mazinho, Xambão, aquelas motos jogando pro alto mesmo. Todo mundo corria, ficavam na rua. Molecada toda. Graças a Deus, né? Hoje somos a paz do Senhor, né, varão? Graças a Deus, né? Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Muito bom ver você aí, meu irmão. Muito bom, graças a Deus. Deixa eu perguntar ao pastor. Pastor, que horas? Não, deixa só me dar um telefone para eu poder ver o horário aqui, para mim não passar do horário, tá? Tá legal. Silvana, vou botar a corda, a rédea na mão dela, quando ela fazer assim, ó, que é para parar. Meus irmãos, deixa eu falar aqui um segredo aqui de pastor para pastor. Quando um pastor convida um pregador para vir para a sua igreja, não é que o convidado ele vai trazer uma palavra mágica e assim vai transformar a vida de todo mundo vai ficar bem. Agora sim, porque veio o irmão que vai trazer uma palavra que vai botar tudo para funcionar. Não é, irmãos. Porque se tem alguém que sabe do teu problema, é o pastor. Se tem alguém que sabe que a igreja precisa orar para abrir portas de emprego, é o teu pastor.
Se tem alguém que sabe que tem alguma ovelha aqui doente, que pulou a cerca e precisa ir lá resgatar ele, é teu pastor. Não é o convidado. O convidado, ele vem primeiro para... uma honra para nós, para o pregador, para o convidado, ter confiança. O pastor local dá a confiança à igreja, né? Nesse momento, de acordo com a Bíblia, né? Como a palavra disse que nós temos a chave para abrir e fechar, né? Espiritualmente. Então, nesse momento eu estou administrando uma igreja que pertence a um pastor, né? Mas isso não quer dizer que o convidado ele tem o segredo. Não é, irmão. Sabe o guru? Tu sabe por que o guru... quem se lembra aqui do mestre dos magos? Quando o mestre do mago aparecia, agora sim, só faltava ele. Não, o pregador não é mestre dos magos não, tá? Que vai chegar e vai trazer a solução. Não é, não. Tanto é que o defeito de todo guru, ele aparece, depois ele some, mete o pé. Ninguém vê ele mais. Não era assim que o mestre do mago fazia? Aparecia, dava uma palavra, quando ele virava, cadê o mestre do mago? Ele já tinha sumido. E deixava o povo ali no sanhaço. Então, não vai achando que aqui tem mestre do mago, não é não, irmão. Tá? Um trabalho de grupo, que foi falado aqui, é um trabalho de grupo. Um veio, pintou, outro veio, texturou, outro veio, montou o ventilador, ou daqui a pouco vai vir o forro, vai vir removível aqui, né, tudo bonitinho, depois vai instalar as máquinas lá fora do ar-condicionado, que já tem a porta ali, não é? Já tem a entrada aqui dos ar-condicionados já, e vai ficar tudo bonito, né? Só vai saber, você só vai passar calor se você não vir no domingo para a igreja. Aí vai passar calor em casa. Aqui vai estar fresquinho, hein? Vai estar fresquinho. Então, fica ligado, porque aqui é a sua casa. Então, não vai vir, irmão, nenhum guru, ninguém é mais especial do que o pastor da sua igreja. Tá bom? Ninguém conhece mais o teu problema do que o que está da sua casa. Tá bom? Você quer saber... Você quer saber quem sou eu? Pergunta a minha esposa. A Deus e minha esposa. Você quer saber quem é o pastor? Aqui, ó, vocês sabem. Porque vocês são de casa. Amém, irmãos? Então, dê valor. Isso irmão, muito importante. Nós temos que dar valor aos nossos pastores. Meus irmãos, eu quero falar sobre esse texto aqui. Quando você abre capítulo 15, está escrito no versículo, em cima assim, do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Mas isso aqui foi colocado muito antes, né, pastor? A gente sabe que isso aqui foi colocado muito antes. Porque a parábola, na verdade, ela vai falar do pai. Ela vai falar de um pai amoroso. Vai falar de um pai que aguardava o filho. O filho resolveu voltar, mas quem estava aguardando e tinha certeza que o filho ia voltar era o pai. Foi o pai que se alegrou, foi o pai que preparou a festa, foi o pai que correu para encontrar ele. O pai, você vai ver que o pai que avistou ele de longe e saiu correndo e o abraçou. Foi o pai que matou o bezerro para poder comemorar a volta. Foi o pai que deu uma veste. Foi o pai que colocou as sandálias, que deu uma nova roupa para ele. Então, tudo é em torno do pai. Vai se falar mais do pai do que do filho. Do filho vai dizer um filho que era pródigo. A palavra pródigo é aquela pessoa que é gastão, aquela pessoa que não tem economia, né? Um dos seus defeitos foi que ele pegou os seus bens e destruiu, vivendo dissolutamente, nós lemos aqui. Então, tudo vai girar em forma do pai. Bom, meus irmãos, vocês, eu falei isso na escola onde nós ministramos hoje. Vocês sabiam que a figura do pai,
a figura do pai lá no Oriente Médio é uma figura muito séria. Se você contar essa parábola para o pessoal lá do Egito, para o pessoal lá da faixa de Gaza, aqueles países do Oriente Médio que tem a bandeira verde, se você for contar essa parábola para eles, eles não vão acreditar, eles vão dizer que isso aqui é uma mentira. Por quê? Porque a figura do pai no Oriente Médio é muito respeitado. A figura do pai, a palavra do pai, era muito temida. E o filho não tinha a coragem de insultar o pai dessa forma. Então, quando Jesus conta esta parábola aqui, ele conta para quem? Para os fariseus, e para os saduceus, e para os escribas. Quem eram essas pessoas? Era uma classe que tinha uma autoridade. Eles eram doutores da lei da Torá. Tá? Então, eles eram os intérpretes. Era eles que interpretavam a Torá, eles que interpretavam o Pentateuco. Então, quem ouviu essa parábola aqui foram esses homens. Então, quando Jesus falou sobre esta parábola, eles entenderam. Eles entenderam. Porque o Senhor Jesus usou a figura do pai, a figura masculina, a figura de autoridade. E depois da autoridade do pai, mais temida dentro de uma casa era o primogênito. Era o filho mais velho. Era direito do filho interromper o irmão mais novo, do jeito que falava com o pai. Então, no momento que o irmão mais velho, assiste o irmão mais novo falar daquele jeito com o pai e não faz nada, o irmão mais velho se compromete. Ele se compromete. Porque ele sendo a figura abaixo do pai, a pessoa importante ali, ele tinha que interferir. Ele tinha que interferir. Ele não podia ter deixado o irmão dele mais novo, falar daquele jeito com o pai dele. Mas o que acontece, irmãos? Hoje em dia não, né? Segundo algumas fontes que eu tirei, algumas partes que eu busquei, essas informações, se me revelou que da Segunda Guerra para cá, a figura do pai aqui no Ocidente tem sido banalizada. A figura do pai aqui no Ocidente tem sido banalizada, tem sido desqualificada. Vocês se lembram dos Simpsons? Se lembra dos Simpsons? Quem era a figura palhaça? O pai. O pai era a figura palhaça. Vocês se lembram dos Jackson? Aqueles que entravam no disco e saíam voando? Quem era o pateta? Era o pai. Hoje o irmão me lembrou uma outra figura, a família Dinossauros. O Dino, o dono, o chefe da casa, o chefe da família, o Dino. Ele tinha a própria esposa sendo assediada por um outro dinossauro que cobiçava a esposa dele na cara dele. E ele, como um pateta, não fazia nada. Aqui no Ocidente vem se construindo algo para banalizar a figura masculina e banalizar, inclusive, o pai de família. Tirando a autoridade do pai, como esposo, como chefe, como o mantenedor. É claro que muitas mulheres trabalham, minha esposa mesmo trabalha, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus, minha esposa trabalha, ela toma conta de um comércio nosso, eu tomo conta de outro, e ela administra um, administra outro. Então, ela é uma figura importantíssima para nós. Qualquer mulher hoje trabalha. Mas há uma luta, irmão. Há uma insistência em desqualificar o pai.
há uma insistência em desqualificar o pai. E da Segunda Guerra para cá, vem se construindo isso. Os Simpson, um palhaço, um pai palhaço, ou seja, sem autoridade, sem ordem. Então, de lá, da Segunda Guerra para cá, vem se tentando desconstruir tudo que a palavra de Deus, a Bíblia, a cultura judaica a qual nós também participamos, né, tenta tirar. Então, irmão, a figura do pai no Oriente Médio, ela era a figura central, ela era respeitada. E o filho mais novo não podia fazer aquilo. Também se diz que para que um filho pedisse no Oriente Médio, pedisse uma herança, ele queria dizer que para ele o pai já tinha morrido, porque só se podia pedir herança quando os pais morressem. Era direito dos filhos, mas só depois que o pai morresse. Aí os filhos tinham direito. Mas antes disso não podia. Então se ele pedisse, e olha que os fariseus e os saduceus estavam entendendo tudo. Se ele pedisse, ele estava dizendo assim: pai, para mim tu já está morto. Para mim tu já está morto. Então se você me dá minha herança agora ou mais tarde, não faz diferença nenhuma. Para mim você já morreu. Tipo assim, não tem mais respeito. Então, era um desrespeito, era uma falta de carinho, uma falta de amor, que naquele momento o filho mais novo estava fazendo. Só que com um consentimento também do mais velho. Por quê? Vê aí, por favor, o versículo 12. Se você não fechou tua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo 12. Você vai ver aí. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ponto. E aí vai dizer: e ele repartiu por eles. E ele repartiu por eles. Eles quem? Eles quem, igreja? Então quer dizer que os dois receberam. Os dois receberam. Está aqui. É simplesmente a exegese, que é a interpretação do versículo. Está ali um formado nisso, que direito, advogado, ele interpreta a lei. Então ele sabe que na verdade, eu acho que eu estou chovendo no molhado, né, irmão? Porque eu estou aqui trazendo uma exegese sem que tenha um exegeta aqui, né, da palavra. Meus irmãos, então, quando o Senhor conta essa história, quando Jesus conta essa história, essa parábola, antes dele chegar nessa aqui, que é a conclusão, ele vai contar mais duas, que é da dracma, olha aí, no versículo 8, né? Do versículo 8. Mas você pode, quem está com a Bíblia aberta, que benção, todo mundo está com a Bíblia aberta, que benção. Olha o que diz o versículo 11, diz assim: e disse, bom, se disse é porque tinha alguma coisa antes do versículo 11. E o que tinha outra coisa antes do versículo 11? Era a parábola da dracma. E Jesus vai contar a parábola da dracma. E o que fala sobre a parábola da dracma? Fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, ou 10 moedas. E ela perdeu uma. E ela perdeu aonde essa uma? Aonde? Dentro de casa. Esse filho, ele estava perdido. O filho pródigo não estava perdido? Ele estava perdido aonde? Lá fora. E a dracma estava perdida aonde? Só que o Senhor, antes da dracma, ele vai falar do versículo de uma outra parábola, que é a parábola das 100 ovelhas.
né? Das 100 ovelhas. Que vai dizer assim, lá no versículo 1 do capítulo 15. Aliás, no versículo 3, que diz: e ele lhes propôs esta parábola dizendo, e vai falar sobre 100 ovelhas. E a ovelha estava o quê? Uma ovelha estava o quê? Perdida. Ela estava perdida onde? Lá no deserto. Você pode ler aí, que ele vai falar, que ele vai deixar as ovelhas. Versículo 4. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? Então o Senhor Jesus, para chegar a uma conclusão, de informar para esses homens que eles estavam perdidos. E eles estavam perdidos igual a dracma, dentro de casa. Diferente do filho pródigo que estava perdido, mas fora de casa. E vai falar também de uma ovelha que ela sabia que estava perdida. Irmão, quem já perdeu o cachorro aqui? Sabe ou não sabe que o cachorro está perdido? Ele sabe, ele pode não achar o caminho de casa, mas ele fica doidinho. O boi, por exemplo, quando ele perde a manada, ele vai buscando no cheiro. Até formiga, irmão. Se tu passar um dedo, um pano, onde ela está passando, ela perdeu o cheiro da outra, elas ficam birutinha procurando ali. Sabe que está perdida. A diferença da ovelha é que ela sabe que está perdida. E a diferença da dracma é que ela não sabe que está perdida. E aí o Senhor vai nos ensinar que aquelas ovelhas que sabem que estão perdidas, é essas que nós vamos lá, buscamos, botamos nos ombros, trazemos para dentro do redil novamente. Fazemos o maior esforço, né? Botar um bicho nas costas, trazer e ainda se alegrar. Repare, quem é que se alegra? A ovelha ou o pastor? O pastor é que se alegra. É o pastor. Quem é que vai dizer, quando Jesus vai dizer, finalizar a parábola da ovelha, ele vai dizer que quem é que vai se alegrar com ele? Os anjos. Os anjos que se alegram. Não é nem a ovelha, irmão. Não é nem a ovelha. Quem se alegra é ele. Quem se alegra é os anjos do Senhor. Mas quando se fala de dracma, fala de algo que, além de ser valioso, é algo que não sabe que está perdido. Moeda sabe que está perdido, irmão? Dinheiro, se o dinheiro cair ali, ele sabe que ele está perdido? Ele não sabe que está perdido. E não é assim, irmão. Nós não temos muitas pessoas importantes, valiosas, dentro da casa de Deus que estão perdidas. Estão perdidinhas, mas elas não sabem que estão perdidas. Você pode bater quantas vezes você quiser naquela tecla, tentando abrir os olhos dela, mas como que o dinheiro é arrogante, o dinheiro é soberbo, o dinheiro é altivo, ele nunca vai aceitar que ele está perdido. Afinal de contas, ele é dinheiro. Afinal de contas, ele tem o seu valor. Seja uma nota de 10 reais, mas tem seu valor. Pode não estar comprando muita coisa, mas compra alguma coisa de 10 reais, né, minha irmã? Nem que seja 1,5 litro de óleo diesel, mas compra. Por exemplo, o meu carro é diesel, eu vou comprar 1,5 litro de óleo diesel. Então, tem seu valor. Tem gente que está dentro da casa de Deus que vale uma maleta de dinheiro. Igual aquela maleta que foi achada lá naquele apartamento, daquele homem lá. Um monte de dinheiro. Tem gente que vale muito, mas está perdido, varão. Está perdido. E não sabe que está perdido. E o Senhor vai fazer justamente essa parábola para mostrar para os saduceus, fariseus, que eles são importantíssimos. Homens, doutores da lei, homens que manejam bem a palavra de Deus, mas eles não sabem que estão perdidos. Eles não sabem que eles precisam realmente ser achados pela a pessoa importante que o procura. E quando a Bíblia diz, Jesus vai dizer que quando a mulher acha aquela moeda, ela fica felicíssima. E quem se alegra é justamente a dona da moeda.
Ela tem outras, ela tem mais 9, o que importa uma, mas ela não quer saber das 9, ela está preocupada com aquela única que se perdeu e vai varrer a casa, vai tirar os móveis, vai fazer um esforço danado. Quem é dona de casa sabe a luta que é limpar uma casa. E achar uma moeda, então, que não sabe aonde, tem que limpar cada canto. Limpou aquele canto, não achei. Qual canto, por exemplo? Não adianta, eu vou virar todos os cantos, mas eu vou achar essa única moeda. Assim é o Senhor Jesus, irmãos. Ele está dizendo o quanto é importante para Ele. O quanto é importante. Que seja uma, mas Ele vai atrás. Bom, irmãos, mas parece que a parábola, ela não tem fim. Vocês já repararam aí? Que a parábola não tem fim? A parábola parece que não tem fim. Como é que ela vai terminar aí? O versículo 31, que vai dizer: e ele lhe disse, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi-se achado. Vocês se lembram como é que iniciou a parábola? O capítulo 15. Olha o primeiro versículo aí. E chegava-se a ele todos os publicanos, e pecadores para ouvir. Todos os publicanos, não eram alguns, não era quase todos, eram todos os publicanos e pecadores. E quem era o publicano, irmão? Quem era essa classe chamada pecador? Pecadores. Deixa eu te explicar aqui. Por que que eles não gostavam de Jesus? Por que que você já fez essa pergunta? Por que que os fariseus e os saduceus não gostavam de Jesus? Vamos fazer aqui uma meditação. Nós estamos na época de eleição, né? Então acho que nenhum problema nós respirarmos um pouco aqui de falar de eleição. Estamos na época de eleição. Aí tem um partido chamado fariseu e um partido chamado saduceu. E aí surge um homem chamado Jesus. Esse homem arrasta a multidão, segundo a Bíblia. Esse homem, quando ele fala, todo mundo fica assim, ó, uma retórica perfeita. Ele tem uma dicção maravilhosa, facilidade de ensinar. O homem é perfeito na palavra, é perfeito na interpretação, é perfeito no ensinamento, é perfeito em tudo. Qual o partido que não queria esse homem? Qual o partido que não queria esse homem para se afiliar ao partido dele? Qualquer um queria, irmão. Todo mundo queria. Mas por que que eles não queriam Jesus? Simples. Irmãos, existe um defeito ou um problema no nosso meio chamado legalismo. Legalismo. E o legalismo, ele já existia na época de Jesus. E esses homens fariseus e saduceus, eles tinham que fazer valer uma classe menor que eles, para que eles se sentissem altos. E eles classificavam essa gente chamada fariseu, essa gente chamada publicano e pecadores menor do que eles. Porque assim, bom, eu sou pecador, mas tem alguém que peca pior do que eu. É como se eu estivesse me consolando, né? Ah, eu erro, mas o irmão erra muito mais do que eu, então não tem nenhum problema, eu vou continuar errando. Só que não é assim, irmãos. Eles não gostavam disso, porque Jesus começou a incluir essa classe de publicanos e pecadores na sociedade. Jesus pecou.
Jesus pegou essa classe e começou a incluir. E isso incomodava eles. Eles não queriam. Tinha que ter alguém para eles apontar o dedo. Tem que ter alguém no chão para falar lá, ó, não sou igual esse aí não, ó. Olha Jesus, olha Deus, como é que eu sou, aquela oração, né, do fariseu. Olha como é que eu sou, Senhor. Eu dou dízimo, dá isso, eu dou isso, eu faço isso. Eu não sou como esse miserável que está aí no chão aí. Enquanto o outro não tinha coragem nem de levantar a cabeça para orar. Não é assim que a Bíblia diz? Que o outro orava assim de cabeça abaixo, né? E falava, Senhor, não sou digno nem de levantar minha cabeça para orar, Senhor. Eu sou muito pecador. Enquanto o outro estufava o peito, enquanto o outro mostrava a sua voz grossa. Tinha que ter, irmãos. Tinha que ter alguém para eles usarem como capacho, para passar por cima, para pisar. Por isso, que quando o Senhor Jesus ia curar Maria Madalena, a prostituta, Jesus ia lá defender ela, Jesus ia lá buscar ela, Jesus ia fazer por ela, aquilo incomodava. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus curou Zaqueu, Jesus levou a palavra de salvação. Eles não queriam isso, irmão. Eles não queriam isso. Isso não era bom para os fariseus, para os saduceus. Então, quando eles falam que o versículo 1, que diz assim, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Sabe de uma coisa? A pessoa que é murmurador, como diz aqui, ó, e os fariseus e os escribas murmuravam. O murmurador, na verdade, na verdade, eu escrevi aqui, a verdade é que o início de uma insatisfação, o início de uma rebelião, né? O início de uma rebelião vai começar com uma insatisfação. Vocês se lembram? Satanás começou com uma insatisfação. Estava no céu, estava com Deus, lugar maravilhoso, mas era pouco. Ele queria o trono. E Adão e Eva no jardim, estava no paraíso. O que lhe faltava mais? Espaço? O que lhe faltava mais? Tinha a presença de Deus que vinha no cair do sol, no pôr da tarde. O que lhe faltava mais? A presença de Deus tinha ali. Eles viviam no paraíso. Mas faltava. A insatisfação bateu. A insatisfação bateu. Então, porque a insatisfação é o primeiro estágio de uma rebelião. Eu quero te aconselhar, meu irmão, quando alguém começar a murmurar perto de você, não ajude essa pessoa na sua murmuração. Aconselhe ela, porque se ela começou a murmurar, ela vai entrar no estágio de insatisfação. E para ela começar a promover uma rebelião, é um passo. É apenas um passo. E ela pode entrar numa rebelião, e nessa rebelião ela sempre leva alguém. A insatisfação da esposa, aí leva o marido. A insatisfação do marido, aí leva a esposa e leva os filhos. Nós estamos lá com um marido que está orando para que a esposa volte. E se a esposa vir, traz as crianças. Traz as crianças. Então nós percebemos que a insatisfação, que a murmuração, ela não é uma boa escolha para a igreja. Ela não faz bem para a igreja. Ela não faz bem para nós. Então nós temos que, primeira coisa, nós temos que repreender. Nós temos que repreender no nome de Jesus. Esse jovem, ele estava do lado do pai. Ele tinha de tudo, tinha cama, tinha casa, tinha dinheiro, tinha pai, tinha irmão, tinha empregado, tinha um teto, ele era feliz. Só que ele não sabia.
É igual o marido que tem a sua esposa, que tem a sua casa, que tem a sua família, e daqui a pouco começa a vir aquela sensação de insatisfação. Daqui a pouco ele acha que a esposa não é o suficiente para ele. Aí quando ele perde a família, ele vai dizer: eu era feliz e eu não sabia. Eu tinha minha esposa, eu tinha meu filho, eu tinha um lar, eu tinha uma esposa para mim, eu tinha meus filhos, e hoje meu filho é criado por outro, hoje minha esposa está morando com outro. Nunca devemos dar razão para uma insatisfação, irmãos. Meus irmãos, eu quero encerrar aqui falando sobre a postura do pai. A postura da pessoa do pai. Por mais que você seja pecador, por mais que você transgrida contra o pai, ele nunca vai deixar de te amar. Pode ser o pior bandido que você viu por aí. Ele pode ter matado 200 pessoas. Mas se ele dobrar o joelho, falar: Senhor, me perdoa. Assim, porque ele é objeto de amor, assim como você, ele também é. E nada que você faça também vai fazer você ser mais amado do que eu. O mesmo objeto de amor que você é, eu também sou. O mesmo objeto de amor que eu sou, você é. Ninguém aqui é melhor perante o Senhor. Todos nós somos amados pelo mesmo Deus, na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Só que eu não posso deixar, eu não posso impedir ou deixar que a minha vaidade atrapalhe ao Senhor de fazer o mesmo papel que fez comigo, de me salvar. Eu não posso, eu não tenho esse direito, irmão, de interferir na busca incessante do Senhor pelaquela dracma perdida, pelaquela ovelha perdida. Se eu tive o direito de ser alcançado pela misericórdia e pelo amor de Deus, eu também tenho que fazer o mesmo esforço para que a outra e que o outro. Talvez a pessoa que você não tem amor, vamos dizer assim, talvez uma pessoa que você não tenha tanto a atração, ou uma pessoa que talvez já confessou que te odeia, você não tem o direito de interferir que o Senhor salve essa pessoa. Se tem um papel que o salva-vida precisa, é que você deixe ele fazer o papel dele. A pessoa está morrendo afogada. Se o salva-vida chegar até você e você agarrar ele, morre os dois. Morre os dois. Mas se você não atrapalhar ele, ele vai saber o que fazer, ele vai dar a volta, ele vai te pegar pelo lugar certo e vai sair vocês dois salvos. Não atrapalhe o Senhor salvar nessa igreja. Não atrapalhe as almas entrar por essas portas. Não atrapalhe o pastor fazer a obra dele. Não interfira na salvação do teu vizinho. Não interfira na salvação da sua família. A igreja boa é lá na Ramá. Igreja boa é onde o Senhor levou aquela pessoa. Eu tenho um parente que foi salvo na Igreja Universal. Hoje eles estão na Assembleia de Deus. Mas foi lá que o Senhor limpou. Foi lá que o Senhor fez a obra. Aqui, 9 anos de idade, lá na Igreja Universal. 10 anos, 11 anos, 12 anos. Mas quando foi 19 anos, eu me converti na Assembleia de Deus. Mas aonde foi que o Senhor fez a obra comigo? Por isso que Paulo vai dizer que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, irmãos. Todos nós pertencemos a um único pastor. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai amoroso. Não atrapalhe o Senhor fazer a obra de salvação. Mas aquela igreja vai arrancar todo o último centavo de você. Você não tem esse direito de falar isso.
Deixa Deus fazer a obra. A obra é dele, a ovelha é dele, a filha é dele, o filho é dele. Deixa ele fazer a obra, irmãos. Levante suas mãos para o céu e agradeça a ele. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Meu irmão, meu Deus do céu. Meu irmão, quando vinha bêbado na rua, todo mundo saia correndo. Andava com 32 na cintura. Quando chegava, saia dando tiro na rua, a garotada tudo corria. Conhecido como Dedê 22. Doidinho de tacar a pedra nele mesmo. Quando ele se converteu, o dono do bar falou assim: realmente Jesus existe, hein? Que para você está desse jeito. Você desse jeito. Você fechava nossos bares. Você era motivo de incômodo quando você chegava aqui, ninguém gostava. A gente sabia que você ia atrapalhar o nosso trabalho. Realmente Deus existe. Então, meus irmãos, deixa o Senhor fazer a obra dele. Deixa o Senhor buscar suas dracmas e as suas ovelhas e os seus filhos pródigos que estão perdidos. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é dracma? Quem aqui é ovelha perdida? Quem quer vir até aqui na frente e receber uma oração? Quem quer fazer uma aliança nesta noite com o Senhor Jesus? Quem quiser, pode vir até aqui na frente. Nós vamos orar. Quem quiser fazer uma aliança com o Senhor, quiser renovar o seu pacto com o Senhor, quiser renovar a sua aliança com Cristo, o Senhor como teu Salvador, vem até aqui na frente. Nós vamos orar. Não podemos demorar muito, pois nós já estamos acima do horário. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai amoroso, Pai santo, muito obrigado. Grande é, Senhor meu Deus, o seu favor por cada um de nós, Senhor. Grande é o seu milagre por cada um de nós, Senhor. Ao alcance, meu Deus, desta palavra, ao alcance, meu Deus, desta internet, a cada um que está do outro lado, Senhor, de um celular, de um tablet, de um computador, assistindo a palavra, que esta pessoa venha a ser alcançada pela palavra do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, entrar no coração, na alma, no íntimo desta pessoa que há de assistir esta palavra, há de assistir este trabalho. Senhor Deus querido, quebra todas as correntes que impedem, que atrapalham, Senhor, essas pessoas ter um compromisso com o Pai, ter um compromisso de voltar para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, Pai, estes celeiros, as ovelhas perdidas voltando. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus, os filhos pródigos voltando para os braços do Pai, para esta casa. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, as dracmas perdidas, que estavam perdidas, sendo achada e sendo comemorada e alegrada juntamente com os anjos e esta igreja. Assim nós cremos no teu poder, assim nós cremos no teu agir, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Relatório. Amém. A paz do Senhor, igreja. Dá um pequeno relatório, né? Como o Senhor nos constrange, né? Usando as palavras do irmão Fran. Nós colocamos no nosso coração, há um tempo atrás, eu fiquei meditando, Marcos, nesse último sábado, né, ontem, lembrando lá do passado, quando tudo começou, e vendo que o Senhor coloca pessoas estratégicas no nosso caminho, né? E a comunidade Ramá, em Xerém, ela teve várias vezes à beira de um fechamento. A gente estava lembrando disso com tristeza, mas com muita alegria também em alguns momentos, porque alguns irmãos fizeram parte disso. O Marcos comentando que o momento que perdemos um espaço e os irmãos com a fidelidade alugaram outro espaço e convidaram: Marcos, vamos reabrir a igreja. Os momentos que passamos lá na casa da Daiane, né, perdemos o espaço novamente, aí colocou o irmão estratégico, né, que foi o Romão e a Daiane, que passamos um tempo lá, lembrando de pessoas que vivem dependendo de um respirador, né, que aí você bota aquele arzinho, a pessoa vive mais um pouquinho, aí vive mais um pouquinho, aí vai, aí bota o irmão, a Daiane, o Romão,
Depois a loja lá lá embaixo no Barreiro, né, Marco? Barreiro. E agora aqui no nosso espaço, né? Eu fico muito emocionado porque nós que estamos desde o início, cavando buraco, cavando poços, e consegui chegar nesse momento. Muitos nem acreditavam, né? Que, pô, naquele barranco vai ter alguma coisa, como é que pode? E a gente conseguir atravessar o rio, fazer uma ponte, conseguir hoje estar aqui pela honra e glória do Senhor. E está sendo pouco a pouco. Eu lembro também do irmão Edson, que está lá em Portugal hoje, que colocou no coração dele o desejo de fazer os mutirões. Como aquele irmão nos alegrava. Que ele falava assim: irmãos, vamos fazer o mutirão sábado. Eu falava: Edson, não temos nada, cara. Vamos fazer o mutirão com o quê? Não tem cimento, não tem areia, não tem nada. Ele chegava aqui, que ele era mais animado, né? Botava no grupo: ó, irmão, precisando de areia, cimento. E os irmãos vinham contagiados com aquela alegria e sempre faziam alguma coisa, né? E não foi diferente. A gente confiar em Deus é isso. A gente colocou no coração que iríamos fazer o altar, fazer o piso e agora fazer a pintura. E Deus tocou no coração de alguns irmãos que foram fiéis. Uns doaram dinheiro, outros foram fiéis com dízimo e ofertas, outros doaram tinta, outros doaram massa, e cada um doando um pouquinho, outros doaram o seu tempo, muitos oraram. Ah, irmão, eu não posso dar nada porque eu estou passando uma dificuldade, irmão. O que você pode doar é oração, joelho. Né, eu acho que isso é mais importante, até mais do que qualquer outra coisa. Se você está orando por nós, está orando pela igreja, está orando pelo templo, Deus vai te abençoar ricamente. E aí aconteceu. Colocamos aqui no coração 3 finais de semana, e Deus é tão fiel que Ele faz as coisas do mínimo detalhe. Né? Colocamos um final de semana para preparar, um final de semana para grafiar e um final de semana para pintar. Não aconteceu da forma que nós colocamos, né? Mas aconteceu, porque no primeiro final de semana viemos e preparamos. No segundo já não deu certo, porque os irmãos queriam vir para grafiar, um deu problema de um lado, deu problema do outro, cancelamos o mutirão. Mas Deus enviou uma vida. Eu conheci ele ontem, um irmão que estava aqui tocado, né? E pudemos abençoar ele por 3 dias de trabalho. Ele estava 15 dias parado. Ele falou: irmão, caiu do céu essa oportunidade. Se nós tivéssemos feito da nossa vontade na semana passada e colocasse 2 pintores aqui para fazer uma semana, não teríamos abençoado esse irmão que estava aqui tocado ontem, falando comigo assim: pô, Deus é fiel. Estava parado há 15 dias e a igreja vai abrir as portas para me grafiar. E o cara é um baita profissional, né? Então Deus faz as coisas no mínimo detalhe. Nos abençoa, a gente abençoa outros e assim vai fazendo, como o irmão fala, né? A obra de Deus, ela está em movimento, ela não pode parar. E contamos com os irmãos, amém? Testemunho. Olá, gente, graça e paz. Eu sou o Marcos Paulo, esse é o meu irmão Roberto, lá do bairro Vona. Que bênção recebê-lo aqui. Isso aqui é bênção na nossa vida. E ele estava falando que está nos acompanhando já há algum tempo, né, irmão Roberto? Lá do Barreiro, lá. Desde a época que estávamos no Barreiro, né? Barreiro, é. Aí agora a fundação aqui da igreja. Aí eu vim visitar hoje aqui, isso aqui está uma benção. Está uma benção. Que Deus continue abençoando. Amém, em nome de Jesus. Mas ele me falou que ele pegou aqui a obra, vendo lá a fundação, do início, acompanhou essa obra, são 7 anos de obra. Você acompanhou desde da fundação? É, desde a fundação. Foi braba e vocês aí caindo dentro do mutirão. E agora essa benção aí, Deus vai continuar abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui no mutirão da Independência, 7 de setembro. Estamos orando pelo Brasil, pela nossa nação, mas estamos também trabalhando para construir um futuro melhor, abençoar a vida dos irmãos. Estamos hoje aqui com o nosso irmão que está nos ajudando aqui também, passando o grafiato. Em breve estaremos pintando. Queremos convidar você para participar conosco aqui. O nosso endereço é Rua José Gervásio, número 100. Essa rua fica aqui no bairro Beira Serra, em Santo Antônio da Serra, Xerém, Duque de Caxias. Você é o nosso convidado especial. Todos os domingos, às 5 da tarde, nós estamos cultuando o Senhor aqui. Irmão Roberto vai vir no nosso aniversário com certeza. Aniversário de 17 anos aqui no bairro, trabalhando para o Senhor. Estarei presente. Amém. Quer deixar uma palavra aí para esse pessoal que está nos ouvindo, irmão Roberto? Que Deus continue abençoando todo mundo aí que está ouvindo esse áudio aí. E amém. Amém. Tá bom. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe você aonde quer que você esteja. Tchau, tchau. Aconteceu na célula. A minha devocional fica no Salmo 116, 12.
Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Como hoje é meu aniversário, né? Hoje é aniversário da Natália também. E de muitas outras pessoas que devem estar comemorando também, né? O aniversário, o nascimento, morte também, né? Assim, porque muitos nascem e muitos morrem, né? Então, eu tô com saúde, a minha família tá com saúde, meus filhos estão com saúde, meus amigos, né? Que são vocês, minha família, também em Cristo, estão com saúde. E isso é muito importante. Então, o que a gente vai dar para o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito pela nossa vida? Eu não tenho assim o que dar para o Senhor, porque eu não tenho. O que eu vou oferecer para o Senhor? Se Ele faz tudo por mim, tudo que eu quero, tudo que eu peço, Amém. Não tenho o que eu dar para Ele. Então, o que eu posso dar para Ele é minha gratidão, meu louvor, minha adoração. E é isso, gente. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém, e gostaria de estar convidando vocês a estarem participando de nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Ramá Xerém, não se esqueça. Curta, comente, compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho e fique por dentro de todas as novidades em nossa comunidade lá em Xerém. Ramá Xerém, não esqueça, anote. E agora, gostaria de deixar registrado aqui o agradecimento que temos pelos irmãos que participaram dos nossos mutirões para a pintura do nosso templo. Ficou a coisa mais linda. Irmãos, muito obrigado pela participação de todos vocês. E agora sim, vou passar a agenda da semana. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos a nossa consagração e após a comunhão com os irmãos para o desjejum. Às 17 horas, teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Convide alguém para estar participando com você do culto ao Senhor. É sempre uma bênção para nossas vidas. Na segunda-feira, estaremos indo para Niterói. Se você quiser ir conosco, temos uma doblô que nos leva e traz. Procure o irmão Rafael e reserve o seu lugar. É sempre muito bom estarmos compartilhando a palavra do Senhor com os nossos irmãos da Ramá lá em Niterói. É sempre uma bênção. Gostaria aqui de deixar registrado que na última terça-feira teve o aniversário da irmã Fatinha, na célula lá do pastor Marcos Paulo e Priscila. Foi uma bênção como sempre. E agora, se você quiser fazer parte de uma das células, procure um de nós na igreja e venha participar conosco. A célula do líder Rafael e Camila será na casa da irmã Gleiba. A do irmão Enivaldo e Priscila será na casa deles. A do Marcos Paulo e Priscila será na casa da nossa irmã Aparecida. Será de uma alegria muito grande, pois há tempos não estão participando na casa dessa irmã tão amada. Será uma maravilha. Procure um dos líderes, vou falar o nome deles: Rafael e Camila, Marcos Paulo e Priscila ou Enivaldo, e venha participar de uma das células conosco. Na quarta-feira, teremos o nosso discipulado na igreja às 19 horas. Venha participar. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus. É muito edificante para a nossa vida espiritual. Na quinta-feira, teremos os nossos ensaios de louvor e dança, lá na igreja, às 19 horas. E também, se você quiser fazer parte de um desses ministérios, louvor ou dança, procure as Priscilas, a Priscila do pastor Marcos Paulo e a Priscilinha do Enivaldo. Também precisamos de pessoas para o nosso ministério de mídia. Se você quiser fazer parte de um destes ministérios, nos procure na igreja. Para o ministério de mídia, pode estar falando comigo, ou com o Felipe, ou com o Wendel, ou com o Nilson. Ministério de dança, você pode estar procurando a Priscila, do pastor Marcos Paulo. E o louvor
você pode estar falando com a Priscila do Enivaldo. Na sexta-feira, teremos o nosso momento de oração e intercessão com o irmão Aloísio e a irmã Almerinda. Nossa igreja está localizada na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Nos procure, venha participar. Até a próxima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.